vai discutir uma coisa que levanta dúvida em muita gente, devido a esse mar de pesquisas eleitorais que nesse período, nesse ano eleitoral, elas surgem a cada semana, algumas várias vezes por semana, né? Que é relacionado à metodologia das pesquisas, e esse é um dado que inclusive tem chamado atenção porque tem sido alvo ali da justiça eleitoral, né? De decisões polêmicas, né, César? Da justiça eleitoral, inclusive, né? A gente viu há 2 semanas, repercutindo inclusive também na semana passada, a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, que mandou suspender a divulgação de uma pesquisa que já vinha sendo amplamente divulgada da Atlas Intel por causa do uso de um áudio de Flávio Bolsonaro na conversa com Daniel Vorcaro. A ideia era exatamente, segundo os autores da pesquisa, medir o impacto de quem ouve o áudio diante das suas intenções de voto. Isso acabou chegando até a Justiça Eleitoral, o Cássio Nunes Marques tomou essa decisão e aí chegou o caso para o plenário. E agora a discussão no plenário do TSE está se ampliando para discutir metodologia de pesquisa. Por isso é importante a conversa que a gente vai ter agora. Exato. Para debater esse tema e para nos informar, mais do que isso, para nos informar sobre esse tema, a gente vai contar com a participação do nosso colega Vitor Schneider, colega aqui do SBT News, que além de jornalista, é cientista político. Muito bem-vindo, Vitor. Boa noite, Ranier, boa noite, César, e principalmente boa noite a todos que nos acompanham nesse horário no Mapa das Urnas. Vamos bater esse papo aqui sobre metodologia, porque, Ranier e César, para quem é leitor um pouco mais antigo, vai lembrar lá atrás, antes de 2014, que eram basicamente 2 institutos, era o IBOP e o Datafolha. O IBOP não existe mais, manteve-se o Datafolha. E a gente preparou uma arte aqui para o programa, falando aqui um pouquinho de vários institutos de pesquisa. Para debater, a gente pode conversar aqui sobre prós e contras de métodos de pesquisa. Enfim, existem métodos por telefone, existem métodos de coleta presencial e esse método que vocês mencionaram agora há pouco, da Atlas Intel, que é um dos poucos no Brasil que faz por quente horário online. Então, o Datafolha, ele é um instituto mais antigo hoje em funcionamento do Brasil, ele está aí em atividade desde 83, e o método dele se baseia principalmente na probabilidade proporcional ao tamanho. Todos eles fazem primeiro esse recorte, que é basicamente escolher os municípios que vão ter a coleta dos dados, e essa proporcionalidade de tamanho leva em conta o tamanho da população. O que isso quer dizer? Uma cidade como São Paulo, de 11 milhões de habitantes, tem grande chance de ser sorteada dentro dessa amostragem de pesquisa. E o Datafolha, na próxima etapa da coleta de dados deles, vai fazer o que eles chamam de fluxo de ponto. O fluxo de ponto é exatamente a amostragem que se faz em diferentes regiões a partir da movimentação das pessoas. Eu estou falando aqui de praças, de terminais, de pontos que têm alto fluxo de pessoas de movimentação. Então, o Datafolha, ao longo dos últimos anos, ele colecionou praticamente 70 mil pontos de fluxo em 4.800 municípios, salvo engano, no Brasil. Então, são muitos pontos de fluxo onde essa coleta é feita de forma presencial. Então, os entrevistadores chegam lá com um questionário, fazem essa pergunta, coletam esses dados e depois passam para a ponderação. Ranier, César, ponderação é um assunto que renderia aqui 4 mapas das urnas e uma pós-graduação em estatística aplicada. Mas, basicamente, é o seguinte: a ponderação é o cálculo que os institutos de pesquisa têm que fazer para deixar os dados que eles coletaram, a amostra que foi coletada, representativa do que é o universo de eleitores. Então, um exemplo prático do que eu estou falando aqui. Digamos que o Datafolha coleta 100 entrevistas. Dessas 100 entrevistas, 70 foram com mulheres, 30 foram com homens. Só que o Brasil ele tem uma proporção diferente na divisão por sexo. Está mais para 52 mulheres, 42 homens. Então, esse cálculo da ponderação ele tem que ser feito posteriormente e, às vezes, isso acaba afetando um pouquinho o resultado conforme esses grupos que são subrepresentados são maiores nessa pesquisa. Faz sentido? Então,
O Vitor, Datafolha ele tem esse método presencial. É parecido com a Quest. Não, perdão te interromper, você vai explicar os outros métodos aí. E eu sou, como você citou aí, eu sou um eleitor antigo, então eu lembro bem aí... Bem antigo, inclusive, Vitor. Do Datafolha e o Ibope dominavam esse mercado, né? Então, sem querer cortar aí a sua explicação, você pode continuar, mas já emendando uma pergunta no sentido de qual a literatura, a academia, ela diferencia, ela tem estudos já robustos sobre esses 3 sistemas, qual deles ali seriam os mais defensáveis, entre aspas, vamos dizer assim? Telefone, presencial ou esse que só a Atlas Intel faz, que é pela internet? Bom ponto, Ranier. Vamos conversar um pouquinho então sobre prós e contras de pesquisa. A literatura, ela se baseia muito em pesquisas que são feitas no estrangeiro. E lá fora, Ranier, as principais pesquisas costumam ser feitas ou por telefone ou por questionário online. Esse método da Datafolha de pesquisa presencial, ele tem a questão de ser muito caro e às vezes ele tem alguns contras que a gente pode debater aqui. Um dos que eu lembro de cabeça de ter visto em levantamentos é que ele não consegue alcançar um perfil específico do eleitorado. Por exemplo, um perfil de alta renda. Por quê? Essas pessoas às vezes não estão circulando por praças, não estão naqueles ambientes onde os entrevistadores estão fazendo a coleta das pesquisas, certo? Por telefone, um problema em geral que está fazendo esse método cair em desuso pelo resto do mundo é o fato que vocês devem passar todos os dias. A gente recebe umas ligações que são às vezes golpe ou às vezes telemarketing e desliga na hora. Muita parte dos eleitores já tem até bloqueador de sinal que bloqueia esses números que não são conhecidos, que não estão na chamada telefônica. Então, alguns métodos alguns institutos têm passado por uma fase de reestruturação desse método, priorizando um pouco o questionário online. O questionário online tem essa característica de conseguir chegar de forma mais orgânica a um certo tipo de público e ele tem também características próprias de conseguir permitir ao eleitor alguns estímulos que fazem uma diferença na hora que ele vai fazer a resposta das questões. Vocês estavam mencionando aí a questão do áudio, que foi usada naquela pesquisa da Atlas Intel. Isso não tem como ser feito, por exemplo, numa pesquisa por telefone ou por questionário presencial. Tanto vídeos como imagens, isso são uma característica que fica restrita a esses questionários online. Então, são prós e contras que fazem diferença para cada instituto. Mas a verdade é que vale sempre aquela máxima, Ranier. Pesquisa é um retrato de momento. A pesquisa ela tira aquela fotografia da imagem de como era a cosmologia, como era o pensamento daquela sociedade naquele momento, naquele grupo, daquela amostra de eleitores que foi questionado. Então, cada instituto tem o seu método, mas isso faz uma diferença no resultado final. Perfeito, Vitor. A gente, inclusive, queria voltar com aquela tela que a gente preparou, inclusive com sua ajuda, sobre quais são as metodologias utilizadas por cada um dos institutos de pesquisa. E me chamou a atenção de que não é só o Datafolha, que, como você disse, é o mais tradicional, o mais antigo em funcionamento atualmente, mas também a Quest e a Paraná Pesquisa, que fazem essas pesquisas presenciais, que são, como você disse, mais caras, mas que talvez consigam captar, talvez mais precisamente, não sei, o sentimento ali do eleitor. Primeiro, queria entender de você se realmente, entre esses prós e contras que você vinha dizendo, há algum entendimento de que as pesquisas presenciais elas podem ser mais confiáveis do que as outras? E se nessas 3 que fazem presencial, as metodologias também são parecidas ou tem questões metodológicas diferentes no mesmo formato de pesquisa de intenção de voto? César, eu vou puxar por esse último ponto que você trouxe. Embora elas sejam presenciais,
A Datafolha, a Quest e a Paraná Pesquisas têm métodos um pouquinho diferentes. A Datafolha, como eu falei, ela faz essa coleta em pontos de fluxo. A Quest e a Paraná Pesquisas, elas fazem domiciliarmente. Como é que é isso? Além de se fazer primeiro aquela probabilidade por tamanho que eu comentei sobre as cidades, primeiro são feitos uns recortes, depois são feitos uns recortes ali em regiões específicas e domicílios são selecionados, onde o entrevistador vai bater casa a casa dos entrevistados, potenciais entrevistados, para fazer essas perguntas. E ele traz ali também um questionário que tem que ser preenchido para ser condizente com a questão da amostragem que eles estão procurando. Então, se o eleitor que ele bate na porta, que ele está procurando para preencher o requisito dele naquela cidade, naquele local específico, não for, por exemplo, uma mulher negra de renda alta, aquela pesquisa não é feita naquele local, ele procura uma outra cidade, ou melhor, uma outra casa ali naquela região. Então, isso gera um custo um pouco mais alto, né? De pesquisa, principalmente de deslocamento desse pesquisador em diferentes casas ali da região. Em relação à questão de acertos em pesquisas presenciais, eu me lembro de ter participado bastante desse assunto nas eleições passadas, ranqueando alguns institutos em relação ao que, de fato, foi registrado nas urnas e o que eles estavam prevendo um pouquinho antes, 1 ou 2 semanas antes do resultado. E a verdade é que, no campo do método de pesquisas de coleta domiciliar, de coleta online ou por telefone, não teve tanta diferença assim, não. O que se fala muito é que, quando você vai fazer uma entrevista pessoal, primeiro, você tem uma vantagem de conseguir captar respostas um pouco mais profundas do eleitor. Você consegue, às vezes, prender um pouco mais a atenção dele, que é um pouco mais difícil, por exemplo, no telefone, é um pouco mais difícil em questionários online. Mas você também tem o ônus de ter que estar presencialmente ali com ele e talvez intimidá-lo a dar algumas respostas que ele talvez não gostaria de compartilhar ali para outra pessoa, preferisse fazer num ambiente um pouco mais privado, que é do questionário online ou por telefone, por exemplo. Mas em termos de a pesquisa e esse método influencia o resultado final, o que eu vi nas eleições passadas é que não necessariamente. Ô, Vitor, eu vou abordar agora esses 4 institutos aqui que eles fazem a pesquisa por telefone. Como você disse, no mundo aí está caindo essa proporção aí devido às novas tecnologias e a essa realidade nossa aí que atender telefone hoje em dia virou até um risco, né? Em alguns casos. Então, a Meio Ideia, a Nexus, o Poder Data, que é do Poder 360, e Real Time Big Data, fazem entrevistas por telefone. Como é que funciona, basicamente, essas entrevistas? Elas são robotizadas? Ou tem gente ali que disca o telefone de cada um dos entrevistados? Ranier, existem os 2 métodos de fato. Nesse grupo que a gente selecionou aqui para o mapa das urnas, começando ali pelo Meio Ideia, que é o caçula, estreou agora no Instituto de Pesquisa neste ano, está começando, aliás, uma grande profusão de institutos de pesquisa que estão se alastrando aí pelo Brasil. Meio Ideia é mais um que se somou. Tanto o Meio Ideia quanto a Nexus, que vocês conversaram um pouquinho no bloco anterior, eles fazem um método que eu achei interessante, que é o método que chama de descagem aleatória. Como é que funciona isso? Eles pegam uma região específica que eles querem e, a partir disso, do DDD dessa região, eles jogam num software e esse software seleciona números aleatórios que vão configurar no final um número de telefone. E esse número é disparado e a partir disso se fazem as coletas, posteriormente as ponderações. Ambos os institutos eles usam esse método somado a um entrevistador humano. Então, esse entrevistador faz a ligação a partir desse software que gerou o número, coleta essas respostas, em geral são respostas
simples, né? O questionário é feito para umas respostas diretas que não deem tanto tempo para uma amostragem qualitativa dos dados. É uma questão um pouco mais quantitativa de organização. E depois esses métodos, enfim, são ponderados. O Poder Data ele é um pouco diferente, porque ele usa o que a gente chama de ligação robotizada. Então, ele faz uns programas de software com os questionários já estruturados e dispara essa ligação numa amostragem por DDD. Então, é diferente dessa descagem feita pelo Meio-Ideia e pelo Nexus, porque o Poder Data já tem a sua própria base de dados e a partir dessa base, enfim, estratificada ali por regiões diferentes, é que ele faz essas ligações. É parecido com o Real-Time Big Data, só que o Real-Time Big Data faz com pessoas. Então, ele tem também já uma base de dados organizadinha, que ele faz um sorteio antes da pesquisa, só que o levantamento é realizado por uma pessoa, um ser humano mesmo, que faz o cadastro dos dados dentro desse software. E, Vitor, a gente só falta falar, então, das pesquisas da internet feita pela Atlas Intel aqui durante essa campanha eleitoral, que é exatamente o instituto de pesquisa que mais vem sofrendo questionamentos jurídicos, políticos também, e, enfim, tem entrado cada vez mais no noticiário, até por conta dessas últimas questões envolvendo o Instituto. Primeiro, uma coisa que tinha me chamado muita atenção, estava até conversando com a Ranier nesses dias, de que somente na Atlas Intel o Renan Santos vem desempenhando melhor do que os demais candidatos da terceira via. É possível inferir que, pelo fato de ser uma pesquisa feita online, a tendência é de que essa pesquisa, esse instituto de pesquisa, consiga mais entrevistados desse meio online, que, portanto, teriam mais propensão a votar em um candidato mais jovem, que tenta se comunicar mais com a garotada por meio das redes sociais, ou não faz muito sentido essa afirmação que vem sendo feita e é mais uma questão metodológica mesmo? César, ótima pergunta. O Atlas Intel, se você perguntar para eles vão dizer que, na verdade, o método deles é super orgânico, porque os questionários eles são distribuídos mais ou menos como publicidade. Então, você está ali, seja pelo seu telefone celular, pelo seu computador, pelo seu tablet, você está ali navegando numa página da internet, você vai ver esse banner perguntando se você quer participar dessa pesquisa da Atlas Intel. Você clica sim ou não, tem que preencher todo esse questionário. Agora, a questão aqui é essencialmente sobre acesso à internet, no final das contas. E, mais do que isso, habilidade um pouco com celular e com, enfim, dinâmicas que são próprias de uma geração de pessoas mais jovens. Então, muito o que se fala é que a Atlas Intel tem essa dificuldade de pegar tanto esse eleitor mais velho, quanto esse eleitor de renda um pouco mais baixa, que às vezes não tem um acesso tão difundido à internet, ao celular, a esses meios de comunicação para responder esses questionários. Isso é uma questão. Só que a Atlas, no final, como a gente tinha conversado, precisa ponderar esses dados depois. Então, muitas vezes, o que eles defendem é que o resultado ele é recalculado, recalibrado com parte desse público que não foi tão bem representado na pesquisa. Mas dá a impressão, de fato, de que, enfim, o método de questionário online acaba favorecendo, em parte, esse eleitor um pouco mais jovem, esse eleitor um pouco mais rico, e esse eleitor, como a gente está vendo em algumas estratificações de outras pesquisas, não só Atlas Intel, é um eleitor que está começando a se inclinar para o Renan Santos, principalmente nessas últimas 3, 4 semanas. Ô, Vitor, para a gente encerrar aqui, lembrando sempre que Instituto de Pesquisa, ele mede ali, como você bem falou, o retrato do momento, né? Ele não tem a intenção de antecipar as urnas, ele mede ali a expectativa de voto do eleitor naquele determinado momento.
Desses 3 métodos, então, até pela sua experiência, seu estudo aí sobre isso, não dá para a gente falar, esse método é o método mais acurado, esse é o campeão. Depende muito ali da situação e os 3 métodos são válidos. Basicamente é isso? Basicamente isso, Ranier. Para a gente trazer uma curiosidade para quem está aqui acompanhando o mapa das urnas até essa hora, em alguns países estrangeiros, principalmente os Estados Unidos, vamos pegar o Instituto Gallup, que é um instituto super tradicional, está ali há mais de 90 anos fazendo pesquisas, ou quase 90 anos fazendo pesquisas contínuas, então eles conseguem ter uma série histórica bem grande. O Gallup faz entrevistas, inclusive, Ranier e César, por correio, que é uma coisa que é quase impensável aqui no Brasil. Você imagina o custo de você ter que enviar um correio para o interior do Amazonas ou para algumas regiões de difícil acesso, mas lá tem essa tradição, e essa tradição vem desde 1860. Ela começou ali porque na Guerra Civil Americana, quem estava na zona de combate queria ter o direito a votar, um direito constitucional americano. Como é que ia votar estando naquela distância? Então, a solução foi vote por correio, e isso acabou se alastrando também para os institutos de pesquisa, criou uma tradição que é muito própria do estrangeiro. Aqui no Brasil, a gente está, nesse momento, começando a entender como os questionários online, essa é uma novidade do Brasil, enquanto no fora do país o telefone está caindo, aqui aparentemente está estável.